paz seja com todos, irmãos. Nós, ao olharmos as Escrituras Sagradas e aquilo que Deus tem para nós vemos tamanha libertação que podemos encontrar em Cristo. E a verdade é que nós só conseguimos entender tamanha libertação quando nós entendemos tamanho lamaçal ao qual estávamos anteriormente. Se nós, como seres humanos, não entendermos a necessidade de um Salvador, como poderemos clamar por um? Se nós olharmos as nossas vidas e enxergarmos em nós bondade, como nós clamaremos aquele que é bom? Se nós não nos entendermos e não vermos a mazela ao qual estávamos outrora, como nós nos regozijaremos e nos alegraremos no Senhor? O texto ao qual nós vamos expor nesta manhã, basicamente vai nos levar, nos conduzir para a situação ao qual os nossos irmãos do passado estavam, e qual nós estávamos também, antes de Cristo. E por isso a meditação nesta manhã tem como tema a verdadeira e definitiva liberdade em Cristo. A verdadeira e definitiva liberdade em Cristo. E eu peço para que os irmãos abram, por favor, a Bíblia em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 1 até o versículo 10. A palavra do Senhor diz assim. Êxodo, capítulo 3, versículo 1 ao 10. Leremos a partir do verso 1 do capítulo 3. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe um anjo do Senhor numa forma de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para ver de lá esta grande maravilha, por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver para ver Deus no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te achegues para cá, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes a aflição do meu povo que está no Egito. Por isso, desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também veio a opressão com que os egípcios os oprimia. Oremos. Senhor, estamos diante da Tua palavra e queremos pedir sabedoria e entendimento para que nós compreendamos a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, este texto, do versículo 1 ao versículo 10, facilmente pode ser dividido em 3 partes, ou em 2 partes e um desdobramento da segunda parte, ao qual nós vamos falar um pouco em instantes. Mas o fato é que do versículo 1 ao versículo 6, nós vemos, na verdade, dos 10 versículos, vemos o comissionamento e a chamada de Moisés. Mas podemos ver nos primeiros versos, do 1 ao 6, Deus se revelando a Moisés.
Ele revela quem ele é, ele se revela naquela sarça, naquela teofania a Moisés. Mas dos versos 7 ao verso 10, ele apresenta então o plano a Moisés. O que ele fará? E aí, o desdobramento do verso 10, no final dele, ele vai dizer que ele vai então enviar a Moisés para que seja um instrumento dele mesmo para a libertação do povo da escravidão. Bom, quando nós olhamos em histórias como a de Moisés, nós temos uma tendência, olhar Moisés como um grande homem de Deus. Não estou dizendo que ele não é, mas isso que nós vamos meditar, ou o objeto da nossa meditação nesta manhã, não é Moisés, é o Deus de Moisés. Assim como nós olhamos também a vida de José, nos últimos 13 capítulos do livro de Gênesis, ou na verdade os últimos 14, de 37 a 50. Nós vemos a história de José, e nós então ficamos admirados e ficamos animados ao ler aquela história, mas estamos falando não apenas de José, mas do Deus de José. Isso faz toda a diferença, quando nós abordamos o texto como Deus quer se revelar a nós por intermédio do texto. E o fato é que nesses primeiros versos, Deus se revela a Moisés. E essa revelação é algo extraordinário. E é extraordinário porque ele foge do ordinário. Não é sempre que ele poderia ver uma sarça ardendo em fogo e não se consumindo. É algo extraordinário, fora do ordinário. Mas Deus escolhe se revelar a Moisés dessa maneira. Mas depois dessa revelação de si mesmo a Moisés, ele revela agora o plano de Moisés, dele para Moisés. E este vai ser, na verdade, por causa do tempo que temos, vai ser um objeto da nossa meditação. E aí nós queremos, então, adentrarmos ao versículo 7 e perceber aquilo que é o plano de Deus para o povo hebreu, que se tornará o povo de Israel, mas tendo Moisés como aquele que será um instrumento dele para a libertação do povo. Eu quero reler o verso 7, que diz assim: disse o Senhor ainda, depois de se revelar a Moisés, certamente vi a aflição do meu povo. E este certamente aqui é algo intencional. Ele nos chama a atenção para dizer, olha só, eu tenho visto a aflição do meu povo no Egito. E lembra que para que nós entendamos tamanha libertação que foi o Egito, temos que entender tamanha dor que foi o Egito para o povo de Israel. E Deus está vendo o sofrimento do povo. Nós vemos no capítulo 2, o verso 23, dizendo o seguinte: decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito, os filhos de Israel gemiam sob a servidão. E por causa dela clamaram, e o clamor subiu a Deus. O povo gemia no Egito. O povo estava sendo afligido, o povo estava sendo como aqueles que serviam debaixo de uma tirania. E nós precisamos entender isso, e eu quero que nós observemos no próprio texto qual é esse tipo de sofrimento ou de aflição que o povo do Egito estava sofrendo. Em Êxodo 2:11, o texto vai dizer o seguinte: naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu aos seus irmãos e viu os seus labores venenosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Eles não apenas tiveram que, por dura servidão, construir a cidade celeiro, mas eles faziam, sendo afligidos, espancados, para que essa realidade de construção pudesse ser validada. Eles estavam aflitos, como nós vimos no versículo 23, que eu li antes do capítulo 2:11, eles gemiam diante de tamanha servidão, de tamanha aflição. Mas olha como vai descrever o próprio Moisés em Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 20. Mas o Senhor vos tomou e vos tirou da fornalha de ferro do Egito.
Ele compara o tempo do Egito, o tempo da escravidão, como se estivesse em uma fornalha de fogo. E não era qualquer tipo de fornalha, uma fornalha de ferro, onde o calor é mais terrível, mais intenso. É neste contexto que os nossos irmãos do passado viviam. Num contexto de opressão, de aflição, de labor pesado. Mas olha só como ele vai continuar descrevendo Moisés em Deuteronômio, agora em 26, no capítulo 6. Mas os egípcios nos maltratavam e afligiam, lembrando do passado, da escravidão do Egito. Olha como ele vai descrever isso em Números, no capítulo 20, versículo 15. Como nossos pais desceram no Egito, e nós, no Egito, habitávamos muito tempo, e com os egípcios nos maltrataram, a nós e os nossos pais. É uma tônica neste período do Pentateuco, onde nós vemos Moisés declarando que eles eram escravos no Egito, e não apenas escravos, trazendo uma demonstração de o que eles passaram enquanto estavam escravos no Egito. Nós podemos ver isso também em um contexto neotestamentário. E quando acontece isso em Atos no capítulo 7, Estevão está para ser apedrejado, mas antes disso ele faz um discurso. Em seu discurso ele relembra da história do povo de Israel, e ele lembra desse fato histórico que é a escravidão no Egito, e ele vai dizer essas palavras em Atos 7:19. E este outro rei tratou com astúcia nossa e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los até mesmo a injetar os seus filhos para que não sobrevivessem. Ele descreve toda essa situação de sofrimento, de escravidão, de aflição, de tortura. Mas como se isso não fosse o bastante, ainda algo mais acontece. Existe um decreto agora do rei, que este decreto quer dizer o seguinte: olha, a partir de hoje, todo menino que nasce homem, nós precisamos matá-los. Eu sei, sofrer é complicado, ser aflito também é complicado, mas quando isso toca nos nossos filhos e descendentes, aí as coisas ficam mais complexas. Isso não é essa também é a realidade do povo de Israel, do povo hebreu. E aí então, vocês conhecem a história, as parteiras deixam os filhos sobreviverem, e por que então medo destes filhos homens nascerem e se desenvolverem? O fato é que no versículo 8 do capítulo 1, ele vai dizer: entre mentes, levantou um novo rei, e esse rei fica com medo. Medo do quê? Uma vez que o povo começa a crescer e multiplicar no Egito, caso haja um conflito ou uma guerra, o povo se voltaria contra o povo egípcio, e também poderia expulsá-los, então dominar a terra. Então, ele estava preocupado com o poder bélico do povo de Israel, do povo hebreu, e fala: olha, se nasce homem, manda matar. Porque se esse conflito acontece, nós seremos expulsos da nossa própria terra. Hajamos com astúcia, vamos afligi-los, vamos torturá-los, vamos humilhá-los. E para mim, irmãos, essa sentença é a pior de todas elas: mataremos aqueles que nascerem, caso sejam homens. É isso que Estevão está lembrando o povo que aconteceu no passado. E Deus, aonde está Deus em tudo isso? Onde está Deus no povo hebreu? Onde está Deus diante da história de Israel? Ele mesmo está dizendo, ele se revela a Moisés e diz: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Deus está vendo o que está acontecendo com o seu povo. Os seus olhos estão fitos no seu povo. E ele está vendo ali o que está acontecendo. E ele então continua, ele apenas não vê. Ele prossegue a sua revelação a Moisés, dizendo: olha, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor. Eu não apenas vejo, mas eu também ouço o clamor. E essa é uma realidade, nós podemos ver isso, como nós já lemos o capítulo 2, versículo 23 e o versículo 24.
que Deus ouve o gemido, e no versículo 24 ele vai dizer, ouvindo Deus o gemido, lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Ele enxerga o sofrimento do povo, ele escuta o clamor do povo, ele está atento à aflição e o gemido que o povo está fazendo diante do próprio Deus, e ele está enxergando toda aquela situação, e ele está no controle de toda a situação. O texto ainda consegue nos mostrar e revelar que Deus apenas não vê a aflição do povo, não apenas ouve o clamor do povo, mas Deus também conhece-lhe o sofrimento, ou conhece-lhe a aflição. Qual a diferença, então, do verbo utilizado, ele vê a aflição, para agora conheço-lhe a aflição? Vê num aspecto de ciência. Eu tenho a ciência do que vocês estão passando. Eu tenho o conhecimento, porque eu estou vendo aquilo que está acontecendo. Ele ouve o clamor e agora ele vai dizer, eu conheço-lhe também. E aí nós temos aqui um verbo que tem uma semântica também relacional, que diz assim, eu não apenas estou vendo, mas eu me compadeço de vocês. Ó povo do Egito, eu estou compadecendo-me das suas limitações, das suas aflições, do seu sofrimento. Ele continua, eu conheço-lhe o sofrimento e por isso desci. E desci para quê? A fim de livrar o povo de Israel da situação ao qual eles estão inseridos, a escravatura. E aí, esta é uma resposta, embora não seja uma resposta dada aos deístas da época, porque não existia tecnicamente esse termo, mas o que é o deísmo? O deísmo é a crença que Deus simplesmente criou tudo isso e deixou ao seu bel prazer. É como o pastor Diego que gosta de relógios. Deus constrói o relógio, dá corda ao relógio e deixa o relógio trabalhar por si mesmo. Não interfere na vida humana, não interfere, não ouve as orações do seu povo. Não importa se o povo está gemendo, não importa se o povo está sofrendo. Mas não é essa a realidade apresentada neste texto, irmãos. Ele vê, ele ouve o clamor e o gemido, ele conhece, se compadece do gemido deste povo, e ele desce e intervém. E por que ele intervém? Por causa de nós? Não, por causa do seu caráter. Porque ele é bom. E esta intervenção vai tirar o povo do Egito. Para onde? E ele mesmo declara no texto, para a terra que emana leite e mel. O povo estava escravo, aflito. E Deus não apenas vê, não apenas ouve o clamor, não apenas conhece-lhe os sofrimentos, mas Deus desce e intervém para livrá-los deste lugar e colocá-los no lugar, uma terra boa e ampla, a terra que nós vimos, que pertencia então ao Cananeu, ao Eteu, ao Ferezeu, ao Eveu e ao Jebuseu. Ele vai terminar dizendo, no verso 9, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Também vejo a opressão com que os egípcios estavam oprimindo. Agora o verso 10. Vem agora, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Eu intervirei. É interessante que ele usa o verbo aqui, eu desci, que é um particípio, parece um passado, porque na história está decretada que ele desceria e ele ia intervir na história humana. E ele então faz com sua mão poderosa aquilo que ninguém poderia fazer, nem mesmo Moisés. Porque lembra que Moisés já tentou com suas próprias forças mudar a situação? O que ele faz?
ele mata o israelita, um egípcio. Ele tenta com suas próprias forças fazer justiça, mas não é possível. Porque para o homem é impossível trazer aquilo que só para Deus é possível, a saber, a libertação. Porque essa, lembra-se, não é a história de Moisés, mas é a história do Deus de Moisés, do Senhor da história, do Criador de todas as coisas. E por isso, nós podemos entender que os nossos irmãos receberam tamanha salvação. E essa salvação, ela é descrita, ela é falada, ela é passada de família a família, como uma história que deve ser relembrada. Nós vemos isso em toda a linguagem do Antigo Testamento. Nós vemos, por exemplo, nos Salmos de Peregrinação, que nós estudamos 2 deles nas quartas-feiras, esta ideia de eleva meus olhos para o monte, pergunta, onde virá o meu socorro? E o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, porque Ele nos libertou do Egito. Ele nos libertou de uma opressão, de uma aflição que nós não tínhamos condições de ser libertos. A sua mão poderosa foi capaz de nos libertar. E nesse sentido, essa é a visão e este é o entendimento do povo. E sempre nós veremos essa linguagem no texto bíblico. Vamos ver isso nos profetas, vamos ver isso nos livros de sabedoria, vamos ver isto também no Novo Testamento. Este relembrar, como nós já vimos em Atos 7, da história de Israel, da escravidão, mas da tamanha e grande libertação. E talvez você possa me perguntar, Cleiton, por que você deu então este tema? A verdadeira e definitiva liberdade em Cristo. Você já sabe onde eu vou chegar. E por quê? Porque, na verdade, meus queridos irmãos, essa libertação é uma libertação provisória. O povo de Israel eventualmente se tornou cativo na Babilônia. Essa libertação, ela foi provisória porque ela passou e ela se colocou no tempo, ela não é atemporal, ela foi um tempo na história que aconteceu e que voltou a acontecer de novo. Por 70 anos, pelo menos, no cativeiro babilônico. Mas o que estamos apontando, o que estamos fazendo, o que estamos relembrando, é uma sombra, é um tipo daquilo que aconteceria no Calvário. Sim, se nós podemos enxergar para o povo de Israel e ver essa tamanha libertação que eles experimentaram no passado, nós olharmos para a cruz, olhamos a grande e a bela libertação que encontramos em Cristo. Mas se o povo do Egito foi liberto de maneira provisória, agora em Cristo nós temos a nossa liberdade de maneira definitiva. Porque se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque quem conhece a verdade os liberta. Porque foi isso que Paulo quis dizer aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Sim, podemos ver e aprender com o povo de Israel, com a história, com essa narrativa, que sim, Deus se revela a Moisés, não apenas se revela a Moisés, mas Deus o usa como instrumento para a libertação do povo. Podemos relembrar então que isso é um tipo daquilo que aconteceria na cruz do Calvário, e ao acontecer nós não seríamos mais libertos de maneira provisória, mas definitiva em Cristo. Sim, tudo isso é maravilhoso, e nós devemos nos alegrar nisso. Nós devemos colocar a nossa esperança nisso e saber que nós podemos descansar nas mãos poderosas do nosso Senhor. Nós podemos descansar na tamanha libertação que temos. Queridos irmãos, nós temos que entender quão maravilhoso é ouvir a história do povo e saber que mesmo diante de lutas e provações,
eles estavam assistidos pelo Senhor de toda a história. Como é bom podermos descansar neste Deus que conhece as nossas aflições, intervém no tempo oportuno para o louvor da sua própria glória. Como é bom olhar para o passado e lá observarmos a esperança do futuro, da vida eterna em Cristo e de plena e verdadeira liberdade que há nele. Que possamos nos alegrar ao recordar da grande libertação do Egito e ao mesmo tempo que a salvação e a libertação definitiva está em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós devemos nos alegrar em Cristo. Nós devemos nos alegrar na definitiva liberdade que há nele. Mas também nós queremos trazer aqui uma reflexão para aqueles que estão conosco pela primeira vez. Nós, como nós já falamos, só conseguimos compreender tamanha salvação quando nós entendemos tamanha mazela. Nós só conseguimos nos alegrar definitivamente na salvação em Cristo quando nós entendemos qual o lugar que Ele nos libertou. É como Colossenses vai dizer que Ele nos trasladou do domínio das trevas para o reino do Filho do seu amor. Mas para que nós desfrutemos do reino do Filho do seu amor, nós temos que entender que nós fomos retirados do domínio das trevas. Se você chegou aqui pela primeira vez, você precisa considerar o seu pecado, a sua mazela, a sua limitação e a sua incapacidade de ver a Cristo. Lembre-se que nesta teofania, não foi Moisés que vai buscar ao Senhor, mas é Deus que vai ao encontro de Moisés e se revela a ele, e revela os seus planos a ele, e posteriormente o envia para ser aquele que seria então o instrumento nas mãos do Senhor para proclamar a libertação do povo de Deus. Que você possa reconhecer o seu pecado, que eu possa reconhecer o meu próprio pecado, e que nós juntos experimentemos a grande e a definitiva liberdade em Cristo e nos alegremos nele. Em nome de Jesus, oremos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tamanha salvação que o teu povo experimentou no passado, e obrigado pela grande libertação que nós vivemos em Cristo. E que no Senhor nós podemos nos alegrar, nos satisfazer, e que ao olhar para o passado nós aprendamos algo do presente para ter a esperança futura. Eu quero te pedir também, Senhor, que nós possamos estar sensíveis à tua revelação, que é a tua palavra. E também olhar e observar aquilo que o Senhor está a fazer diante de nós, para que nós ouçamos os seus planos para cada um de nós como indivíduos e como igreja. Mas ao observar essa grande comissão, como aconteceu com Moisés, da libertação do povo por intermédio de cada um de nós, que nós relembremos também da comissão que nós recebemos em Ti. E esse é de proclamar as boas novas aos quebrantados de coração. Que nós também sejamos um instrumento de proclamação do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nós possamos proclamar que só Jesus é Deus. E diante disso, nós trememos, e diante disso nós também nos alegramos. Fique conosco, nos dê agora a alegria de partilhar da mesa do Senhor, e que nós possamos, como diz o apóstolo Paulo, anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Porque nós somos libertos não por um Deus morto. Nós somos libertos e servimos e adoramos um Deus que vive e reina para todo sempre. E é em nome dele que nós oramos. Amém.